Olá, muito bom dia, graça e paz. Lição de número 4, que diz assim: a relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. A relevância de pertencer. Então, é importante pertencer a uma igreja. Às vezes nós somos abordados na rua, alguém pergunta assim, com certeza pergunta a você: você pertence a que igreja? Ah, eu sou da tal, eu sou da tal, eu sou da tal. Mas você é membro? Não. Eu apenas vou porque gosto. Existem pessoas que vão à igreja porque que gostam, mas não se tornou membro. Não se batizou, entendeu? Apenas vai, assiste os cultos, às vezes dá uma oferta, mas eles não são membro, não tem compromisso. Tiago, o apóstolo Tiago, ele diz bem claro que é para a gente não se tornar somente ouvinte, mas praticante. Existem muitas pessoas que vão às igrejas ou algumas igrejas, mas eles não são membros de lugar nenhum. Vai numa, vai noutra, eles vão numa, vão noutra, vão numa, vão noutra, vão numa, vão na outra, mas eles não têm aquela credencial, aquela carteirinha de membro, não tem compromisso. Quem sabe um dia eles até decidem a tornar-se membro, mas alguns não se tornam membro. Fica o resto da vida só indo de igreja em igreja, igreja, mas não se torna membro de nenhuma. Então, essa lição exatamente estará abordando a esse respeito. O texto áureo está lá em Atos 2,47, que diz que louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O povo, lá, esse episódio aqui fala de Pedro, que lá no dia de Pentecostes, logo após a descida do Espírito Santo, com a pregação dele lá, quase 3.000 almas agregava. E o povo vivia numa alegria total e havia muita salvação de almas, houve bastante. E a igreja só foi crescendo. No tópico 1, que é exatamente o primeiro objetivo, salientar a relevância de ser membro de Cristo. Então, é importante você tornar-se membro de Cristo. Jesus falou, aquele que eu não lavar, não terá parte comigo. Então é importante sim, a gente se tornar membro. Tá, exatamente o primeiro objetivo vai tratar exatamente disso. O texto de referência está em Efésios 2, 19, 20, 21, 22. Tá? E 1 Pedro 2, verso 9. A parte 1, membro da igreja, identidade do cristão. É muito importante que quando você se torna membro, você recebe uma carteirinha. Isso. Naquela carteirinha vem todos os dados seus. Nome do pai, nome da mãe, lugar onde você mora, número de telefone, CPF, identidade, foto, data de batismo com o Espírito Santo, assinatura do pastor presidente, a foto da igreja. É um documento. Número do registro. Então a igreja tem lá o número de registro de todos que se tornam membros. Então a igreja sabe quem é membro e ela sabe quem não é membro, através do número de registro. Isso é importante? Isso é importante. Assim como a identidade é importante, né, para o órgão e para a nossa vida, para o resto da vida, a sua credencial numa igreja também é importante. Que você tenha uma credencial, tem uma carteira. Então aqui, identidade do cristão. E é uma identidade do cristão. Onde eu chego, eu apresento o meu cartãozinho de membro, juntamente com a carta de recomendação, que vai assinada pelo pastor, me recomendando para que me recebam bem no Senhor. Isso é bíblico. Então, membro da igreja, identidade do cristão. Mediante seu sacrifício na cruz do Calvário, Jesus estabeleceu a igreja. Tá? Então, Jesus ele estabeleceu a igreja. Mas peraí. Ele estabeleceu a igreja. Composta por
salvos. Então a igreja é composta por salvos. Eu, você, somos a igreja. E tudo deve ser organizado. Uma igreja bem organizada, como é bom. Ela tem tudo, tem um fichário de todo mundo. Quando morre alguém, dá baixa na ficha, porque a pessoa morreu, senão fica lá como membro, a ficha dele sai, fica arquivada numa outra ficha separada, que é dada como membro, como morto, tá? Com o passar do tempo, aquilo é queimado, né? A pessoa já morreu, tem 10 anos, então não vai ficar no fichário a ficha dele. Já morreu tem mais de 10 anos. Então essas fichas automaticamente são desativadas também do arquivo. Tá? Com o tempo é desativado o arquivo. Mas fica lá até um certo tempo. Que tem as informações importantes. Você precisa de um parentesco de alguém. Então, precisa ser membro. Tá? Composto por todos os salvos, para representar na terra, glorificar o seu nome e proclamar o evangelho. Vejam como essa verdade é ressaltada na Bíblia. No tópico 1, ele vai falar que as pessoas que se convertiam, eram acrescentadas à igreja. Aí, ó, você observa, as pessoas que se convertiam eram o quê? Acrescentados à igreja. E a partir daquele momento que eles eram acrescentados, né, como hoje tem nas igrejas, a instrução para novos convertidos, que é um ensinamento para a pessoa que está aceitando Jesus, levantando a mão, aceitando a Jesus, ele vai passar por uma instrução, tá? Ele vai receber uma instrução. Ele recebendo aquela instrução, logo em sequência, ele vai se tornar membro. De que forma? Ele vai se batizar, tá? E aí, a partir daquele momento, ele já é um membro da igreja. Se tornou oficialmente um membro da igreja. É feita uma carteirinha. A nossa igreja, por exemplo, além de fazer a carteirinha, a pessoa tem também o certificado de batismo. Sabia disso? Você não sabia? Pois é, a nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, ela tem também além da carteirinha, o seu certificado com a data do seu batismo, o seu nome por completo, o nome da sua igreja, o nome do seu pastor, tá? Um certificado de batismo. Isso é bom? É. Então, isso é importante. Então, as pessoas que se convertiam lá, na igreja do tempo prometido de Pedro e Paulo, dos apóstolos, tá? Eles eram acrescentados à igreja. Formou a igreja. Aí tinha que dar instrução. Ó. E de acordo com o texto de Atos, após se converter, as pessoas passavam a viver uma vida comunitária, se expressando como verdadeiro cristão. Por repetidas vezes, o escritor usa suas cartas, o apóstolo Paulo as endereçava a uma comunidade de crentes em determinada localidade, como a igreja de Corinto, igreja de Éfeso, igreja de Roma, reconhecendo ali que havia uma comunidade de crentes unidos a Cristo entre si. Então, as pessoas se convertiam. Lógico, no dia da pregação de Pedro, em Atos, tinha gente de tudo quanto é lugar. Aproximadamente 16 nações estavam em Jerusalém por ocasião do derramamento do Espírito Santo. E se estavam ali, é lógico, é bem provável que tinha pessoas de tudo quanto é lugar ali, naquela conversão. Então, eles eram adereçados para a cidade onde eles moravam. Se tivesse alguém de Corinto, ia para lá, ó. Aceitou 10 pessoas da cidade de Corinto, tá? Então, era adereçado para lá, para a igreja lá cuidar. Ó, aceitou 50 pessoas de Éfeso, da cidade de Éfeso. Então, era adereçado para lá o nome dessas pessoas com registro para a igreja local de lá cuidar. 100 pessoas veio de Cesareia, um exemplo. Então, cada lugar, eles mandavam o nome da pessoa. Hoje, quando alguém aceita Jesus nas nossas igrejas, a gente anota o nome. É a primeira coisa que se faz. Anota o nome, o endereço da pessoa e muitas das vezes até o telefone para entrar em contato com a pessoa. Para o quê? Para uma comissão de visitar. Não é simplesmente aceitou Jesus, ninguém vai visitar. Não. A comissão de visita vai visitar, vai incentivá-lo a frequentar os cultos, tá?
vai dando orientação, instrução para eles e perguntar eles se eles se quer se tornar, se batizar. Então é assim que funciona. No tópico 1, 2, tá? É apenas um resumo. Ele nos diz assim, ó, a relevância de expressar a fé. Ó, a vida cristã se expressa em um contexto de ser uma igreja. Ser membro é fundamental a fim de expressar a fé em Cristo. Então, a importância de expressar a fé. O que é fé? Acreditar. Crer. Crer é fé. Então, agora eu vou expressar a minha fé, aquilo que eu acredito. Tá? Estou fazendo apenas um resumo. 1.3. A necessidade de comprometimento. Aí tem um porém. Às vezes muitas pessoas aceitam Jesus, mas eles não têm comprometimento. Alguns aceitaram por convicção, outros aceitaram porque foi forçado por alguém, né? Outros aceitou porque é para agradar alguém, mas tem aqueles que aceitam mesmo. Tá? Existem pessoas que aceitam Jesus mesmo, de coração, e esse permanece. Então tá aqui, ó, a necessidade de comprometimento. Você é crente? Perguntamos para alguém, se a resposta for sim, segue outra pergunta fundamental. Qual igreja? Qual igreja que você pertence? A palavra crente significa crer em alguma coisa. Agora tem a palavra cristão. Ó, aqui diante de mim tem uma caneca de louça. Tá aqui, ó. Tem outros objetos. A palavra crente é acreditar em alguma coisa. Então eu posso acreditar em qualquer coisa. Eu já sou crente porque eu creio naquilo. Então eu sou crente por quê? Porque eu acredito em Jesus. Então a pessoa pergunta, você é crente? Sim. Qual o nome da sua igreja? Qual o nome do seu pastor? E existe pessoa só porque frequentar a igreja um dia já é crente. Não é assim não. Tem muito por aí. Só porque frequentou a igreja um dia, ele já acha que já é crente. Não, não é assim não. Tem muita coisa ainda pela frente. Eu conheço um bocado de gente por aí. Você é crente, fulano? Sou. De que igreja? Ah, da igreja tal. Mas você é crente há quanto tempo? Ah, há pouco tempo. Mas você vai ver o histórico, a pessoa não se batizou. Simplesmente aceitou Jesus, nunca mais voltou e é crente. Não, tem muito mais coisa aí, se a gente for ver aí. Tá? Então aqui é o tópico 1.3, que é apenas o resumo. Então eu pego algumas partes importantes. Então, lógico, a pessoa vai ver você numa igreja e logo no outro dia seguinte vai te abordar. Você é crente, fulano? Sim. Qual igreja está indo? Ah, eu estou indo naquela igreja ali. Isso é importante, tá? A parte 2 da lição, membro da igreja está sob a bênção. O membro da igreja está sob a bênção. Sob a bênção de quem? Do pastor ou de Jesus? É membro da igreja, está sob a bênção de quem? Do pastor ou de Jesus? Aí que está o problema. Cristo, de forma clara e inequívoca, ou melhor, Cristo disse de forma clara e inequívoca que ele edificaria a sua igreja sobre si mesmo. Onde que ela foi fundada? Lá no Calvário. Sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a palavra que os apóstolos iam pregar. Isso é importante, tá? E ele falou bem claro que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mateus 28, 19, 20, tu vai ver essa frase aí, que é muito importante. Então tá aqui, brincar. Todos aqueles que fazem parte da igreja, ou faziam parte da igreja, tá? Todos aqueles se tornam um corpo, estão debaixo de uma bênção. Então, todos aqueles que fazem parte de uma igreja se tornam um corpo e estão debaixo da bênção de Deus. Então, significa que eu estou
debaixo da bênção de Deus. Ô glória, você pode dizer um amém? Ô glória, eu ouvi um amém? Eu ouvi um amém? Não. Eu ouvi um glória, você pode dizer um glória? Todos nós que aceitamos Jesus estamos debaixo da bênção. Se formamos um corpo e estamos debaixo da bênção. Oh maravilha, oh glória, né? Então se tornamos um corpo. Tá, 2, 1. A igreja é defendida por Cristo. Quem defende a igreja? Cristo, oh glória. Quem defende a igreja? Cristo. Então a igreja tem um defensor, oh maravilha. Ó, Cristo defende a igreja porque é o seu corpo, é lógico. Quem não vai defender o seu corpo? Você acha que alguém vai deixar o seu corpo sofrer e não vai defender? Não. Isso aqui expressa cuidado. Se é o corpo, nem então ele vai defender. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é o quê? A cabeça. Observou? A Bíblia diz que nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. Então ele vai defender, ele é o defensor da igreja. Porque é o seu corpo. Isso está expresso no encontro dele, teve com Paulo, lá no caminho. Né? Bem claro. Lá no caminho de Damasco, Saulo recebeu uma carta, ele pediu uma autorização para perseguir e arrastar os cristãos. Mas quando chegou no caminho, Paulo achou que a igreja estava desprotegida. Tem um bocado de gente por aí achando que a igreja está sem proteção. Não, filho. Se Jesus falou que as portas do inferno não pode contra a sua igreja, é porque ele defende a sua igreja. Paulo pede uma carta de autorização para poder arrastar os crentes de volta para Jerusalém. Só que no caminho de Damasco, Paulo foi surpreendido. Ele foi para perseguir a igreja, mas ele não conseguiu perseguir a igreja. Por quê? Porque a igreja tem alguém que defende ela. A igreja tem um defensor. Ei, fique tranquilo. Jesus, ele é o defensor da igreja. E é ele quem defende a sua igreja. Ele protege a sua igreja. Então você é protegido, é brindado por Deus. Fique tranquilo, amigo. Fique tranquilo, irmão. É a parte 2, 1 dessa referida lição. E lá no caminho de Damasco, foi o próprio Jesus que falou com Saulo. Saulo, 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 por que tu me persegue? Deixa eu te dizer, quando você persegue a igreja de Cristo, você está perseguindo Cristo. Você não entendeu? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? 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 Amém. Então, quando você persegue a igreja de Cristo, você está automaticamente perseguindo o próprio Cristo. Paulo estava perseguindo os cristãos, então ele estava perseguindo a Cristo. E foi o próprio Jesus quem falou com ele: Saulo, 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 por que tu me persegue? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Quem falou com Paulo? Deus. O próprio Cristo falou com ele. Tá? Então é a parte 2.1. Na referida parte 2.2, privilégios e bênção de ser membro da igreja. Tem muitos privilégios quando você se torna membro de uma igreja. Aí você tem a oportunidade de adorar, de cantar, de participar dos grupos, tomar ceia, participar da Santa Ceia. Lembrando bem claro que a Santa Ceia é para pessoas que estão em comunhão com a igreja. A Santa Ceia é para pessoas que estão em comunhão com a igreja. Pessoas que não estão em comunhão com a igreja não devem tomar ceia, porque é algo sério. Hoje, infelizmente, o que tem por aí de pessoas vivendo amasiado, não são casados, participam de grupos e tomam ceia. Você acha que isso está certo? Pessoas que vivem amasiado, não tem compromisso nenhum
vive aí com 3, 4 maridos, aí vai lá e toma ceia. Você acha que está certo isso? Mediante a Bíblia Sagrada, isso está certo? Agora, se a pessoa tomar o ato lá da ceia de 1 Coríntios 11, verso 23 ao 34, você vai ver bem claro lá. Você vai tomar para sua própria condenação. Né? Aquele que come e bebe, não discernindo o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E diz bem claro, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então, o ato está ser bem certo. Como membro do corpo de Cristo, mantemos comunhão com o nosso Senhor e com os demais salvos, para que tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Além disso, é por meio da salvação que Jesus nos tornou um filho, herdeiro das suas promessas e participante de suas bênçãos. Na parte 2, 3, o perigo de se profanar a igreja. Isso aqui, será que está escrito? Será que isso está acontecendo hoje? Pessoas que estão profanando a igreja? E agora eu te faço uma pergunta. O que é profanar? Infelizmente, se você for olhar num contexto geral, tem um bocado de gente profanando a igreja. E olha, isso é muito ruim. Misericórdia. Misericórdia. Como já dissemos, a igreja não é uma instituição humana, mas o corpo espiritual de Cristo, que é representado na terra. Portanto, profanar ou manchar esse corpo é oferecer e desonrar o próprio Jesus. Em 1 Coríntios 5,5, o apóstolo Paulo usa o termo incomum. Se entregue a Satanás. Será entregue a Satanás, referindo-se a alguém que cometeu um grave pecado, não se arrependeu e continua uma vida indiferente do ocorrido. Isso aqui é algo muito importante, muito sério. A pessoa aceitou Jesus, se batizou, aí está tomando a comunhão com a igreja, mas continua praticando os mesmos atos. O próprio Paulo fala em 2 Coríntios 5, verso 17, da seguinte maneira: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Opa! Nova criatura é. As coisas velhas já passaram lá. Nova criatura e coisas velhas, ou coisas velhas e novas. O que são coisas velhas? Bom, se eu fumava, agora como crente, não posso fumar mais. Se eu bebia, agora como crente, eu não posso beber mais. Se eu falava palavrões, agora como crente, eu não posso falar mais. Se eu roubava, agora como crente, eu não posso roubar mais. Agora, quando eu cometo essas coisas, depois que eu me tornei membro do corpo, eu estou profanando. E Deus não aceita. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é profanação. Ou seja, praticamente não houve nenhuma mudança. Se o batismo significa sepultamento e ressurreição em Cristo, então eu preciso largar as coisas velhas e praticar as coisas novas. Lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, se não me falha a memória, assim está escrito a palavra do Senhor. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Isso aí é para quem? Para uma nova criatura. Então, se você é nova criatura, você não deve mais participar de certas coisas que tem aí fora no mundo. A Bíblia diz bem claro, na epístola de João, epístola, no Evangelho, na epístola de João: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. As pessoas acham que agradar a Deus é ter uma vida dissoluta de pecados e erro. Deus não se agrada. Deus não se agrada. Pare de profanar a sua vida com Deus. Então está aqui bem claro, ó. Profanação. Deus não aceita. Tá? Não aceita mesmo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Essa revelação mostra que fora de convívio da igreja,
consequentemente de Cristo. A pessoa deixa de desfrutar as bênçãos que alcançam, os que estão em comunhão com a igreja passam a séria consequência. Quem dá a vida é Deus, mas quem cuida é a família. Quem salva é Cristo, mas quem cuida é a igreja. Valorizemos, portanto, nosso privilégio, posição de membro do corpo de Cristo. A pessoa precisa valorizar, porque agora você é membro de um corpo. Então, se um corpo sofre, todos vão sofrer, lógico. A minha mão direita faz parte do corpo. Então, se eu tiver com uma dor nela, o corpo todo vai sofrer. É o corpo, não adianta. É o corpo. Tá? Então, essa é a parte 2 da lição que eu peguei alguns pontos importantes, resumir. Na parte 3, é exatamente o terceiro objetivo da lição, vai falar exatamente sobre expor o papel da membresia na igreja e na sociedade. Nós temos um papel muito importante na igreja e na sociedade. E se temos um papel importante na igreja e na sociedade, então vamos viver de acordo. O próprio Jesus falou, tá? Assim está escrito, tá? Assim está escrito na palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Como alguém vai me identificar eu como filho de Deus? Essa é a pergunta. Como alguém pode me identificar como filho de Deus? Através do meu testemunho. Alguém vai olhar para mim e falar, poxa, o Edivaldo é diferente, o João é diferente, o outro é diferente, o outro é diferente, há algo diferente nele. Como que aquela mulher sunamita identificou Eliseu? Como? Através do testemunho. Ela observou o testemunho de Eliseu, ela viu algo na vida dele e ela deu testemunho. E disse assim para Eliseu, disse assim para o marido, eu vejo que esse homem que passa aqui todos os dias aqui é um santo homem de Deus. Ela viu algo diferente nele. O mundo precisa ver em nós algo diferente que possa cativá-los a mudar de vida. O nosso testemunho precisa mudar vidas. O nosso testemunho precisa impactar vida. Então tá aqui, exato, bem claro. É a parte 3 da lição, que é exatamente o terceiro objetivo, expor a membresia na igreja, expor o papel. Então significa que eu tenho um papel na igreja e na sociedade onde eu vivo, onde eu moro, onde eu trabalho. Eu preciso exercer meu papel. Membro da igreja sob liderança espiritual. Parte 3, preâmbulo. Membro da igreja sob a liderança espiritual, tá? A igreja, ela tem um líder espiritual, tá? Jesus. Mas a igreja também tem um líder aqui, que é o pastor. E se tem um líder, nós temos que obedecer às regras que ele nos passa. Mas tem um bocado de pessoa que não quer obedecer regras, de jeito nenhum. Os apóstolos reconheceram que os dois mais importantes ministérios de um líder espiritual era pregar e orar. Isso é importante. Os dois ministérios mais importantes, pregar e orar. Essa oração, muitas vezes chamada de intercessão, tinha como finalidade abençoar e proteger os cristãos. Nessa mesma linha, vemos Paulo afirmando que de modo frequente intercedia para a igreja e fazia saber que estava orando. Paulo tinha uma vida de oração. Por que Paulo orava pela igreja? Por que é importante nós orarmos pela igreja? O próprio Paulo, ele fala em Efésios capítulo 6, versículo 18, quando diz assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Quando fala ali, orando por todos os santos, Paulo está dizendo assim, é orar uns pelos outros. Mas a Bíblia diz também que Paulo, ele fazia constante oração pelo povo. E ele falava assim,
É por esta causa que eu me coloco de pé. Ele orava por todos, então nós temos que orar. Então nós temos que orar pelas pessoas. Por quê? Porque as pessoas vivem uma constante perseguição maligna no mundo. Então é importante a oração coletiva ou individual por todos. O tópico 3. 1. A relevância da intercessão pela igreja. O apóstolo Paulo elogiou o combate de Epáfras, líder da igreja em Colossos, demonstrava na oração por eles. A sincera, amorosa e perseverante oração de um pastor por seu membro trará vitórias abundantes. Quando eu chego na igreja central, tá? E quando eu estou na congregação, eu dirijo, as pessoas chegam e me veem de joelho orando por todo mundo. Quando eu chego lá na igreja central, também o meu pastor presidente está orando por todo mundo. Por quê? Tem que orar para Deus proteger, para Deus guardar, para Deus dar vitória. Então ele ora por todos, mas as pessoas também precisam orar. O pastor ora por todos, mas todos também precisam orar por ele. Por além de ele é um líder, mas ele está sujeito às mesmas coisas que todo mundo sabe. Então é ter uma vida digna sempre de oração, que é a parte 3. Então, é importante a oração do pastor pela sua vida. Tá? Paulo fazia isso constantemente. E é uma forma de proteger o rebanho, tá? Como fazia um pastor. Ser membro da igreja está debaixo da oração, da liderança espiritual da igreja e de Deus. E Deus tem compromisso com essa liderança. Olha aí. Portanto, ser membro da igreja está debaixo da oração da liderança. Olha que bênção. Mas tem um porém também. Às vezes o pastor paga um preço caríssimo orando por muita gente. E tem pessoa que não valoriza a oração do pastor. Critica ele, calunia ele, julga ele, coloca o dedo na cara dele, tá? Às vezes o pastor gasta tempo, dia e hora de joelho, lendo a Bíblia, para preparar um bom sermão, e depois ele ainda é criticado, perseguido, caluniado, julgado e até morto. O segundo domingo do mês de junho, todo ano, é comemorado o dia do pastor. Poucas pessoas lembram desse dia. As pessoas só lembram do pastor quando vai pedir oração a ele. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Mas no dia do aniversário do pastor e da data comemorativa ao dia do pastor, poucas pessoas lembram. Só lembra do pastor quando estão em batalha espiritual. Pastor, ora por mim, pede o pastor lá para orar por mim, não sei o que, estou passando por uma luta grande. Aí as pessoas vão orar, porque ele está clamando. O pastor está clamando, ele passa dias de joelho orando pelo rebanho, para Deus proteger o rebanho. Né? E estar sobre a proteção da oração dele é muito importante, e é de Deus também. Parte 3.2 da lição, tá? Ele vai falar exatamente sobre ser membro nos faz descobrir dons e ministério. Que coisa importante. Ser membro nos faz descobrir dons e ministério. Ou seja, eu preciso saber, eu tenho o dom de quê? Qual é o meu dom? E em que ministério da igreja eu posso cooperar usando esse dom? Isso é importante você saber. Tá? Qual é o meu dom? E em que parte do ministério eu posso exercer o dom? Ou em que parte da igreja eu vou exercer esse dom? Eu preciso descobrir qual é o meu dom e aonde eu vou usar esse dom para ajudar. É no departamento de louvor? É na música? Departamento de varões, de irmãs, de irmãos, de criança? Departamento social ou vice-versa? Eu tenho que saber, então vou usar o meu dom ministerial na área onde eu sei usá-lo. Então está aqui, Através do convívio com os demais irmãos em Cristo, descobrimos dons que nos foram outorgados por Deus, os quais devem ser usados para a glória de seu excelso nome e aplicado para a edificação, exortação, tá? Exortação,
usado para o benefício da própria igreja. 3.3 e último. Ó. Cristãos maduros na fé ajudam quem está iniciando. Opa! Cristãos maduros na fé ajudam quem está iniciando. Então, o meu dever é ajudar quem está iniciando. Existem pessoas que, infelizmente, em vez de ele ajudar quem está iniciando, ele coloca dificuldade. Misericórdia, não faça isso, irmão. A pessoa chegou agora para a igreja, está fresquinho, você já está lá cascudo. Então ajuda a pessoa. Ajuda a pessoa, irmão. Pelo amor de Deus, não coloca para fora não, não joga ela fora do mundo, ajuda. Orienta. Faça um papel de um multiplicador. Faça um papel de um multiplicador. Seja um multiplicador na obra de Deus. Seja um multiplicador. Ajude. A pessoa chegou agora. Ajude a pessoa. Você é maduro. Maturidade, não é velhice não, tá? Maduro, uma pessoa responsável, idôneo, conhecedor. Ajude. Então, você deve ajudar a pessoa. Infelizmente, hoje, nós vemos um bocado de pessoas falando mal da igreja e botando para fora as pessoas. Você está chegando para a igreja agora? Ó, fica aqui não, que aqui só tem fofoca. Fica aqui não, aqui todo mundo fala um do outro. Aqui só tem isso aqui, ó. Faça não. Você está botando a pessoa para fora. E você é o responsável. Você que faz isso, você é o grande responsável. Tá? Você que vai dar conta quando uma pessoa dessa errar. Você que vai ser responsável. Cuidado para você não julgar a pessoa lá fora no mundo. Porque Deus vai cuidar, vai cobrar de você. Hein? Tá? A parte 3 aqui é muito importante. Ó. Nos faz descobrir dons e ministério. Através do convívio. Tá? De descobrir dons que não foram otorgados, os quais devemos usar para a glória de Deus, esse é o seu nome. Além disso, o convívio entre outros cristãos, participando de suas alegrias e sofrimento, produz conhecimento e crescimento espiritual, tanto no serviço como no ministério. Essa parte é muito importante. 3.3, cristãos maduros na fé ajudam os que estão iniciando. Isso é muito importante aqui, você ajudar quem está iniciando. No Antigo Testamento, vemos o exemplo de Josué. Josué era maduro? Era. Josué era um líder maduro que ajudava a liderança. Então, líderes maduros formam líderes maduros que formam líderes maduros. Líderes imaturos vai formar líderes imaturos. Mas pode acontecer de líderes imaturos formar líderes maduros. Entendeu? Entendeu? Se você entendeu, não precisa falar mais nada. Josué era assim. Ele ajudava Moisés. Né? Ele botava a mão no arado para ajudar Moisés. E um dia, o próprio Deus foi quem falou com Moisés. Ô Moisés, chama aí, rapaz, Josué, porque eu já vi que ele tem um talento muito grande. Chama Josué aí. Tá? O próprio Deus viu que Josué estava se envolvendo na obra, se tornando um líder voluntário. Tá? Josué se tornou um líder voluntário, de vontade própria, para ajudar Moisés. Observou? Josué se tornou um líder voluntário. Ele se colocou à disposição para ajudar. E com isso, mais tarde, isso foi benéfico para ele, não foi? Foi. E com a morte de Josué, ele então liderou a nação. E Deus abençoou muito grande. Observou? Quanto mais você ajuda na obra, mais recompensa você tem. Só que tem pessoas que querem ajudar na obra visando lucros financeiros, bens monetários. Aí não, filho. Aí a obra sofre porque as pessoas só vêm se pagar. Só faz se pagar. Não se torna voluntário para ajudar, não. Infelizmente, a gente vê isso muito acontecer na obra de Deus. Mas que o Senhor nos guarde, tá? Josué ajudou bastante. E depois tornou sucessor. Vemos também o exemplo de Eliseu, né? Vemos um bocado de exemplos, tá? Vemos o exemplo de Eliseu, vemos o exemplo de Timóteo, tá? Vemos o exemplo de Tito.
Tudo pessoas que se tornaram voluntários no serviço de Cristo e depois assumiram a liderança. Observou? Pessoas que se tornaram voluntários no serviço cristão e depois se tornaram líder. Por quê? Os seus líderes morreram e eles viraram líder. Isso é importante na obra de Deus hoje? Esse é o grande fator importante que vai nos ajudar muito bem. Amém? Até aqui eu falei com vocês a lição de número 4. A relevância de pertencer e ser membro de uma igreja local. Não se esqueça, tá? Ative o sininho de todas as notificações, deixe uma cartinha na comunidade para que eu possa encontrar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, graça e paz.